Mas vamos começar mesmo o Globo Esporte com as notícias da manhã do Vascão com o Rafael Sibila. Olá, Escobar, muito boa tarde. O Vasco treinou hoje cedo aqui em São Januário. O Vasco está tendo um meio de semana sem jogos por conta das semifinais da Copa do Brasil. Um bom momento para o técnico Milton Mendes tentar ajustar o setor defensivo do time. Com 31 gols sofridos em 20 jogos, o Vasco tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. No último domingo, contra o Palmeiras, o zagueiro Anderson Martins ficou no banco de reservas. Existe a expectativa de que ele faça a sua estreia nesse retorno ao Vasco no jogo contra o Bahia no domingo, no fim de semana. O Vasco, que está a 3 pontos da zona de rebaixamento, nesse momento com 25 pontos. A Chapecoense, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 22. E para o Vasco se afastar dessa zona de rebaixamento, é preciso melhorar o desempenho fora de casa. Por enquanto, no Campeonato Brasileiro, o time conseguiu apenas 2 vitórias como visitante. O time vai voltar a treinar aqui em São Januário amanhã. No sábado viaja para Salvador, onde no domingo enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, jogo que a Globo vai transmitir. É com você, Escobar. Fluminense só joga segunda-feira contra o Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser no Maracanã. Vamos saber as informações desta manhã do Fluminense com Marcos Carvalho. Olá, muito boa tarde a todos. O Fluminense se representou nesta quinta-feira após o empate com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O time não treinou nos últimos 2 dias, mas tem uma explicação. O técnico Abel tem um pouquinho mais de tempo para preparar o time para o próximo jogo, que acontece só na segunda-feira que vem, diante do Atlético Mineiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa da torcida é pelo retorno do Meia Sornosa. Ele não atua há 3 meses. O último jogo foi no dia 21 de maio. Ele teve uma fratura no tornozelo esquerdo. Clinicamente, o jogador já está recuperado, mas busca o recondicionamento físico. Nesta quinta-feira, o Fluminense também apresentou 2 reforços para esta temporada. O meio-atacante Robinho, vice-artilheiro da Série B pelo Figueirense, com 7 gols. Ele fica por 4 temporadas aqui no Tricolor. E além dele, o volante Richard, que veio do Atibaia e fica até o final do ano no Fluminense. São essas informações do Tricolor. E ó, tá chegando a hora, hein, de correr, olhando uma das paisagens mais lindas do mundo. Faltam 3 dias para a meia maratona do Rio. A alimentação é muito importante. Até a hora da prova, mantenha uma dieta equilibrada. Nada de tentar receitas milagrosas para melhorar a performance. Para o pessoal de casa que vai acompanhar pela TV, olho no relógio. Neste domingo, o Esporte Espetacular começa às 9 da manhã. Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Se não fossem eles, não teríamos todas essas imagens. A rotina dos repórteres cinematográficos começa cedo e é pesada. Quando pinta o intervalinho no meio do jogo, a galera da transmissão aproveita para fazer um alongamento, né? E a torcida foi junto, ó. Olhando para a quadra agora, o Rafael Nadal estreou com vitória por 2-1 sobre o francês Richard Gasquet. Lembrando que segunda-feira o Nadal vai aparecer como novo número 1 do ranking mundial, que já está pontuando enquanto os outros tenistas do top 5 estão fora, machucados. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi o jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Botafogo e Flamengo, mas precisamos, infelizmente, mostrar as confusões que aconteceram dentro e fora do Newton. A delegação do Flamengo chegou ao estádio Newton Santos, escoltada pela Polícia Militar. De acordo com o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, o ônibus foi apedrejado. Nessa foto aparecem marcas na lateral do veículo. A entrada dos torcedores do Flamengo foi confusa, houve empurra-empurra e os portões chegaram a ser fechados para evitar que torcedores sem ingresso entrassem no estádio. A polícia usou gás de pimenta, bombas de gás e tiros de balas de borracha. Muitos torcedores só conseguiram entrar com o jogo em andamento. Depois do jogo, no setor norte, policiais entraram em confronto com torcedores. É por onde saem as torcidas organizadas do Botafogo. O repórter Henrique Arcoverde mostrou ao vivo no Sport TV. Várias bombas de efeito moral foram lançadas, tinha muita criança aqui saindo do estádio, alguns espetos de pau foram lançados. Há relatos de que a confusão começou depois que um cavalo da polícia acertou alguns torcedores. Segundo a polícia, torcedores do Botafogo se enfrentaram e foi preciso intervir. Dentro do estádio, esse torcedor de camisa branca fez gestos racistas para a família do Vinícius Júnior
que estava num camarote. Outros torcedores do Botafogo o repreenderam e os parentes do Vinícius o identificaram e prestaram queixa. Ele foi detido por injúria racial e levado para o Juizado Especial Criminal, onde ficou até 4 horas da manhã. Depois, foi levado para a cidade da polícia. E o Rafael De Angeli está lá no estádio Newton Santos. Você já sabe o que vai acontecer com esse torcedor que foi detido por injúria racial, Rafael? Tudo bem, Escobar? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Sabemos sim, ele foi identificado, André Luiz Moreira dos Santos. Ele foi autuado por injúria racial, segundo a Defensoria Pública, que defendeu ele aqui ontem no GCRIM. E vai responder esse processo em liberdade. Nesse tempo, ele não poderá comparecer aos jogos do Botafogo, não poderá ir aos estádios. Nessa manhã, a PM também divulgou algumas notas sobre os ocorridos ontem. Nessa madrugada, de ontem para hoje, segundo a PM, 49 torcedores foram detidos na estação de Madureira. Eles estavam com pedaços de madeira e barras de ferro prontos para brigar. Sobre os ocorridos pré e pós-jogo, antes do jogo com a torcida do Flamengo, segundo a PM, houve um tumulto em uma das entradas e a PM precisou intervir para que os torcedores com ingressos continuassem entrando no estádio. Já sobre o que aconteceu depois com a torcida do Botafogo, segundo a PM, um grupo de pessoas tentou obstruir ruas perto do estádio e equipes da polícia montada, a cavalaria, foram ao local para dispersar a aglomeração. O Botafogo também se pronunciou em nota, disse repudia qualquer tipo de racismo, preconceito ou violência, que atitudes individuais não representam a postura da torcida ou do clube, que agiu apresentando o único autor às autoridades. O clube reitera que tomou as medidas cabíveis em auxílio às investigações, tendo certeza que os fatos serão apurados e que ao final do processo a justiça será feita. A assessoria do Vinícius Júnior também se pronunciou, repudiando, é claro, tudo o que aconteceu e pedindo medidas cabíveis, sem contar que essas cenas não querem que essas cenas se repitam de maneira alguma. Lembrando que o Flamengo ainda não se pronunciou, deve se pronunciar durante o dia. E o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, falará hoje em entrevista coletiva às 2h30 da tarde aqui no estádio Newton Santos. Escobar? Muito obrigado, Rafael. A violência no estádio é um problema seríssimo. Os clubes precisam se mexer, precisam dar exemplo, inclusive. Podem contribuir muito mais para a paz nos estádios. Por exemplo, tornando o clima entre eles mais amistoso, né? Agora, a outra semifinal. Entrada em campo dos dois maiores vencedores da Copa do Brasil. 4 títulos para o Cruzeiro, 5 para o Grêmio, o último no ano passado. Aliás, falando em ano passado... E a bola vai rolar para começar a semifinal da Copa do Brasil 2016. Bola pro Luan, limpou, lindo lance! Golaço! Luan! Oportunidade para o time do Grêmio com o Douglas! Gol! O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Na decisão, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro. Voltando para 2017, para o primeiro jogo da semifinal na Arena do Grêmio, que começou com as melhores chances na cabeçada do Barrios. Novo cruzamento, desvio, Fábio pegou! Também no chute do Pedro Rocha. Limpou, Pedro Rocha bateu no canto. Fábio espalmou! E se o Fábio salvou 2 vezes, falhou na terceira. De primeira, Fábio soltou, Lucas Barrios! Gol! Espalmou para o meio, onde estava o centroavante. Eu defendi a bola no contrapé, né? Foi velocidade de reação, infelizmente ela bateu com tanto efeito na minha mão que foi pro lado contrário. 1-0 para a festa do Renato e sua bela camisa. No segundo tempo, o Cruzeiro tentou de longe com o Diogo Barbosa e com o Thiago Neves. Já o Grêmio tentava entrar na área e na falta do Ezequiel, o Luan caiu. Pênalti. Pelo menos foi o que o Marcelo Aparecido de Souza marcou no início. Mas rapidamente foi avisado pelo bandeira Bruno Rizzo que a falta foi fora da área. E foi mesmo. Aí a cobrança não deu em nada. E a última chance do jogo foi do Cruzeiro. O Daniel entrou na área, boa jogada, tocou. Marcelo gol e cresceu pra cima dele e defendeu. O árbitro apita pela última vez. Vitória do Grêmio no primeiro jogo da fase semifinal. Temos desvantagem agora. Mas, como eu disse agora há pouco, também totalmente reversível dentro de casa, diante do nosso torcedor, com um grande jogo do Cruzeiro.
Se a gente conseguir um gol lá no Mineirão, o Cruzeiro tem que fazer 3 gols. É aquilo que eu falo para vocês. O Grêmio está preparado para jogar em qualquer lugar, contra qualquer adversário. Agora, vida dupla. A rotina atarefada da Alice Aparecido. Olha só. A seleção brasileira de hóquei sobre grama tem algumas peculiaridades. Na mais recente convocação, quase metade das atletas tem sotaque estrangeiro. Mas eu entendo português. Muito bom. Tudo bem. Isso porque saíram do Brasil ainda muito pequenas e só voltaram ao país para compor a seleção. O que as pessoas nem sempre entendem é como se joga hóquei sobre grama. São 11 em cada time, o objetivo é fazer o gol. Podendo mexer a bolinha apenas com a parte interna, com a parte plana do taco. Nisso, a Alice virou especialista. Eleita a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro ano passado e agora agarrou a chance de defender o Brasil pela primeira vez. Destaque no meio-campo brasileiro. Uma posição que você tem que ser criativa, tem que entender bem como é que funciona o jogo, criar jogadas, criar situações. E existem várias maneiras de dar o passe. Ó. Tem a batida, que é assim, mais básico. Tem a varrida, quando o taco vem lá de trás, como se estivesse varrendo o chão. Eu vou te contar, hein? Sabe que esse negócio de varrer, a Alice levou bem a sério. Os movimentos são até parecidos, mas o uniforme nem tanto. É uma vida dupla, como funcionária da Conlurb, Companhia de Limpeza Urbana do Rio, e a atleta da Seleção Brasileira. É uma coisa que você fica cansada no dia a dia, mas que é um trabalho digno como qualquer outro. Alice fez concurso para Gari em 2014, para que o salário ajudasse a pagar a faculdade de Educação Física. Começou na equipe de casos emergenciais, que entrava em ação depois das enchentes, dos desabamentos. Já andei em muitas comunidades, muito lixo incluso. O entorno do estádio Newton Santos, ela conhece bem. Já atuei aqui, já em shows, em jogos também. Carga horária, 8 horas por dia. A gente começa bem cedo, aí quando as pessoas saem das suas casas, as ruas já estão limpas, mas não percebem que alguém já trabalhou antes para poder deixar a rua limpinha para todo mundo. Limpeza de manhã, treinamento de hóquei sobre grama à tarde e faculdade à noite. Mas é um esforço que vale a pena no final. Para treinar com a seleção... Estou usando meu tempo de férias para ficar aqui treinando. As colegas de equipe ficaram admiradas. Primeiro limpar o seu país e agora jogar para o seu país. Foram 2 anos na limpeza da cidade. Há 3 meses, ela foi promovida para trabalhar na parte administrativa da Conlurb. Acho que eu aprendi muito a valorizar qualquer tipo de serviço, a valorizar qualquer tipo de trabalho que nós consigamos e ter uma coisa para você se sustentar. Nessa vida dupla, a Alice nem pensa em escolher uma delas. Eu penso só que eu tenho que conciliar e fazer com que o esporte cresça, não só aqui no Rio, como no país todo, que é um esporte pouco difundido, mas que tem a sua essência um pouco brasileira. Seguinte, ó, 0-0 no placar, 1-1 nas expulsões. Esse é o resumo do primeiro jogo entre Botafogo e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Sejam bem-vindos a uma sociedade alternativa, onde surgiu uma bandeira do Paysandu no meio da torcida do Botafogo. Gigantes com uniforme de futebol americano invadiram um gramado bem brasileiro. E um colombiano experimentou pela primeira vez a energia de um clássico carioca. Reinaldo Rueda disse que foi muito difícil por tudo que significa a exigência do Flamengo, a responsabilidade diante de um grande rival que vive um excelente momento com um grande trabalho. Na estreia de Reinaldo Rueda, ele descobriu como é um típico Flamengo e Botafogo. Disputado, tenso, equilibrado. E viu mais uma vez o quanto é difícil superar o time de Jair Ventura. E além disso, doloroso. Mas ninguém quer sair de um jogo assim, nem quando aparece uma dor na coxa esquerda logo no começo, né, Viseu?
eu que não vinha jogando há muito tempo, essas oportunidades que eu tô tendo, eu tô agarrando com coração, com muita garra. Não foi uma noite agradável para o Berrio também, que torceu o tornozelo direito nessa falta dura do Pimpão. Tentou continuar como o Viseu, mas acabou tendo que deixar o jogo. Antes disso, o Berrio teve uma das melhores chances da partida, cortesia do Gatito Fernandes, e depois se redimiu. Um milagre no estádio Newton Santos. Só que o assistente já tinha parado o lance. Bandeirinha deu muita sorte, a bola não saiu e ele levantou a bandeira com atraso. Imagina se essa bola entra, a confusão que ia dar. Ficar imaginando a bola entrar foi o que fez o Hever depois dessa cabeçada. O Bruno Silva do Botafogo. Bola ficou no Bruno Silva, girou bonito e jogou pela linha de fundo. Mas nem chegou perto. Aliás, ninguém chegou até que o Diego se preparou para bater essa falta. A torcedora mandou boas vibrações para ele. Flamengo na cobrança de falta, Diego pra bola. Mas se a cobrança foi bonita, não teve o efeito desejado pela turma rubro-negra. O Gatito nem se mexeu, ficou torcendo, a bola explodiu no travessão. E já que não estava funcionando com o pessoal que estava em campo, o Rueda resolveu trocar o Everton pelo menino de 160 milhões de reais que tinha na manga. Mas antes que o Vinícius Júnior tivesse a chance de fazer qualquer coisa, um encontro entre o goleiro Muralha e o zagueiro Carli, 5 minutos depois, mudou tudo. Porque o árbitro Anderson Daronco resolveu expulsar os dois. Exagerou. Pelo seguinte, é normal o goleiro nessas defesas levantar a perna. E é normal o atacante ir no goleiro. Se ele tivesse dado cartão amarelo para o goleiro e cartão amarelo para o jogador do Botafogo, ele teria que expulsar o jogador do Botafogo. Então, com isso, ele fez uma média. O exagero dele é exagero com média. E aí o Vinícius Júnior, que mal aqueceu, teve que dar lugar ao goleiro Thiago. Acontece, né? O Muralha acabou sendo expulso ali, aí complicou. Praticamente depois das expulsões não teve mais jogo, foi uma posse de bola sem objetividade e o jogo praticamente acabou, né? Apesar da força da torcida, o que não se compara é o Botafogo desse clássico com aquele que vem brilhando na Libertadores. Esse espírito de Libertadores que a gente joga em casa, não deixa o adversário jogar, acho que hoje a gente deixou. Eu acho que você jogar na casa do adversário e empatar 0-0 não é um mau resultado, na minha opinião. E agora nós vamos jogar em casa com toda a nossa torcida, que todos nós sabemos que isso tem um peso. Então o empate foi a situação justa, um jogo de poucas oportunidades, um jogo muito truncado e dentro dessa situação a gente está vivo, porque qualquer empate com gols a gente classifica. Um clássico que terminou com 2 expulsos e no final não teve reclamação generalizada do juiz e nenhum dos lados saiu lá muito insatisfeito com o 0-0. Até parece mesmo coisa de uma sociedade alternativa.